Uma das primeiras lições que nós travamos contato quando conhecemos a mensagem espírita é com relação às nossas dores, os nossos sofrimentos e todo o mecanismo que se esconde por trás das muitas lágrimas que muitas vezes a vida nos faz verter. O Espiritismo vem nos apresentar sobre esse assunto em particular alguns pontos bastante interessantes, aonde ele afirma que não existe sofrimento sem que haja uma causa que justifique a sua razão. Para a doutrina espírita, o sofrimento nas nossas vidas, ele é decorrente de alguma coisa que causou isso antes. Algo aconteceu que promoveu o sofrimento que hoje nós atravessamos. E dentro dessas causas, fala a doutrina espírita que existem basicamente duas causas para a questão do sofrimento humano. A primeira delas são as chamadas causas atuais do sofrimento. Aquelas que dizem respeito ao presente, àquilo que nós vivemos nesta existência. E existem outras causas que dizem respeito ao passado, como diz o Espiritismo, as outras existências corporais. Então nós teríamos dores, sofrimentos, cujas causas estariam nesta existência, e existem outras cujas dores residem no ontem, não no agora. As causas atuais são todas aquelas nas quais, quando nós estamos passando por elas, nós podemos dizer que a razão pela qual essas causas acontecem decorrem de decisões, de atitudes, de coisas que nós fizemos nesta existência, neste espaço de tempo que a gente está vivendo. Às vezes a gente passa por determinadas situações e se a gente for refletir um pouco, a gente diz, mas realmente a culpa é minha. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de aceitar que as coisas nos acontecem porque nós somos os culpados. É tão gostoso culpar os outros que a melhor coisa que existe é botar a culpa nos outros. É uma delícia, gente, porque você não tem que se preocupar com nada, porque você reclama e diz, também. Aí depois desse também, vem a culpa no semelhante. Às vezes, isso acontece com o marido. O marido vai colocar um prego na parede para fixar um quadro. E a mulher está olhando. E aí ele vai, ele erra. E acerta o dedo. O que faz ele? Vira para trás. Se a culpa é sua, que fica me olhando aí, até erro aqui, quer dizer. A nossa capacidade de transferir a razão das nossas dores para os outros é impressionante. Como nós somos acostumados a tirar das nossas costas e jogar nas costas dos outros. A culpa é de meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do vizinho, a culpa é da Marília Mendonça por conta da música que deixa eu deprimido, e aí por isso a culpa é dela, mas eu nunca sou culpado. E uma das coisas importantes que a gente tem que fazer nesta existência é nós nos apropriarmos das verdadeiras responsabilidades que nós temos diante dos nossos dramas. Porque é muito confortável eu dizer, minha casa é o inferno por conta dos outros. Sempre os outros. Então está na hora de nós começarmos a fazer um trabalho para perguntarmos até onde nós não somos, de alguma maneira, responsáveis, pelo menos por parte daquilo que nos acontece.
é tão comum isso, é tão forte, que a gente se habituou tanto que nós ficamos, de certa maneira, congelados. Em tudo que acontece, eu já procuro logo um culpado fora de mim para que eu não seja responsabilizado por nada. É tão interessante isso, que quando Jesus veio à Terra e as pessoas estavam esperando qual era a mensagem que aquele tão aguardado Messias iria trazer, todo mundo preocupado para saber qual seria a novidade que ele iria trazer, qual era a revelação que o Messias traria, e ficou todo mundo aboletado esperando para ver o que é que ele iria dizer. Que frase Jesus diria para iniciar a sua vida pública? A primeira frase de Jesus, a primeira coisa que ele disse publicamente foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém esperava isso, gente. Ninguém esperava que ele fosse dizer isso. Esperava-se que ele dissesse tanta coisa diferente. Poderia dizer tanta coisa, estava todo mundo esperando. E ele vem e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que frase mais horrível, porque deve ser muito frustrante você ir para lá para esperar uma coisa extraordinária e sai uma frase dessa, esquisita inclusive, porque você dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito é o fim da picada, viu? Porque o que é um pobre de espírito? Um pobre de espírito é uma pessoa... É um pobre de espírito, não tem o que dizer. É uma pessoa que não tem, assim, isso é um coitado, rapaz. Coitado. Isso é um pobre de espírito, coitado. E aí Jesus vem dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Será que não tinha uma frase melhor para dizer, meu Deus? E se a gente for analisar, realmente não tinha uma coisa melhor para ser dita. Porque realmente, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque só aqueles que sabem que são pobres de espírito é que podem acessar o reino. Quem é o pobre de espírito? É aquele que diz: realmente eu estou errado, realmente eu falhei, realmente eu não deveria ter feito o que eu fiz, realmente eu sou uma pessoa que preciso pedir desculpa, eu fiz bobagem. Felizes desses que conseguem dizer: eu errei. Tão felizes e bem-aventurados são os pobres de espírito, porque esses já reconheceram que têm falhas. Piores estão os outros que estão passando por diversas dificuldades e dizem: não, a culpa não é minha, eu estou certo, todo quebrado por dentro, gente. Todo lascado, mas não aceita que tem culpa, exatamente para não se sentir constrangido a aceitar que tem erros e que, portanto, tem que mudar. O primeiro passo para que a gente faça uma mudança é reconhecer que nós estamos errados. É reconhecer que nós temos pelo menos parcela de culpa em algumas coisas que nos acontecem e por esse motivo, então, percebermos que nós precisamos mudar. Senão a gente vai ficar do mesmo jeito. Se a gente não mudar, a gente não muda. A gente só muda quando muda. E tem gente que quer mudar sem mudar. Diz assim: meu maior sonho é ser um espírito de luz. Eu queria tanto ser um espírito que chegasse e fosse humilhando as pessoas. Eu vou chegando e as pessoas vão se ajoelhando, caindo e tal. Mas ela não quer mudar. Ela quer que a lei de Deus mude, Pedro. Ela quer que tudo mude para que o que ela faz fique certo. Aí ela fica evoluída e pronto, está tudo certo. Não vai acontecer.
a única forma de nós conseguirmos avançar espiritualmente é mudando. E eu só vou mudar o dia que eu descobrir que eu estou errado, pelo menos em alguma das coisas que eu faço. O dia que eu olhar para mim mesmo e disser, eu tenho parcela de culpa nas coisas que me acontecem. Eu sou o responsável pela minha vida. Eu sou o artífice da minha existência. Eu sou aquele que constrói a minha própria história. Sou eu que faço a minha vida ser como ela é. Não são os outros. Eu não sou um joguete da mão das pessoas. Eu sou o verdadeiro construtor da minha história. Quando eu descobrir isso, eu vou começar a perceber que os dramas que eu passo, muitos deles têm raízes em mim mesmo. Muitos deles estão relacionados com as minhas fragilidades espirituais. E por conta disso, nós sofremos por causas atuais. E eu, às vezes, nem me dou conta que as causas são do agora. Às vezes, a gente nem percebe. E como a gente não se enxerga, a gente quer dizer, não é do hoje, não. Eu não tenho culpa nenhuma. Só pode ser do passado. Aí joga para o passado, sem analisar se eu realmente não tenho pelo menos uma parcela naquilo que está acontecendo agora. Eu lembro há uns 25 anos atrás, aqui no Bezerra, lá no fundo, no fundinho, um rapaz esteve aqui dizendo, a minha vida está toda destruída, você não faz noção. Era a época de garimpo, em que as pessoas enricavam de manhã e de noite estavam pobres. Aí enricava de noite, de manhã estava pobre, aí depois invertia. Estava pobre num horário, depois já estava rico de novo. E assim a gente ia. E ele lá atrás, no fundo, dizia assim para mim, nossa, a minha vida está virada de ponta cabeça. Eu tinha minha loja, tinha minha casa, tinha dinheiro, tinha meu carro, tinha estabilidade, estava muito bem financeiramente, mas eu tenho um karma miserável. Você acredita? Eu perdi tudo. Agora eu ando a pé, moro de aluguel, minha loja eu perdi. Perdi tudo. Tenho que recomeçar a minha vida do zero, por conta desse problema que não é do hoje, é do passado, é do meu ontem. E eu fiquei assim curioso, porque, poxa, se o cara tinha casa, tinha carro, tinha loja, tinha tudo, o que aconteceu? Aí eu perguntei para ele, mas o que foi que aconteceu que você perdeu tudo? Daí ele me disse, o passado, estou lhe dizendo, é meu karma, eu perdi tudo, porque no passado eu fiz algumas coisas erradas, então agora Deus está me cobrando e eu perdi as coisas. Aí eu insisti na pergunta, sim, mas como foi que você perdeu sua loja, seu carro, suas coisas, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, jogo, acredita? Eu joguei e Deus levou tudo. Quer dizer, eu não consigo colocar em mim a responsabilidade pelas minhas próprias opções. Nós precisamos analisar as nossas vidas e identificar até onde os nossos dramas, os nossos problemas, as nossas dificuldades não decorrem de atitudes que tomamos no agora, tomamos no hoje, e que produzem as lágrimas que nós atravessamos nos nossos dias. Afirma Allan Kardec que nós só podemos apontar que as nossas dores têm causas no passado quando não existirem causas no presente que justificam o que estamos atravessando. Porque enquanto existirem causas no hoje, o nosso sofrimento não decorre do passado, decorre do agora.
decorre deste momento que nós estamos vivendo, e não do ontem, mas em função daquilo que eu tenho feito com os dias que Deus tem me oferecido. Quando, entretanto, observando detidamente as nossas existências, não se percebe da nossa parte uma causa, uma justificativa real mesmo, analisando friamente para aquilo que nos acontece, quando os nossos problemas, as nossas dificuldades, os dramas que vivemos não passaram pelas nossas decisões, não contribuímos para que eles acontecessem. Quando isso nos ocorre, é então permitido que nós consideremos que as causas do nosso sofrimento não estejam no presente, que elas sejam do ontem, que elas sejam em função do passado. Por quê? O que diz o Espiritismo? Fala-nos a doutrina espírita que nós não temos só esta existência corporal que a gente tem, que as nossas vidas são muito mais longas, muito mais extensas do que esse tempinho da existência entre o berço e o túmulo. O Espiritismo nos afirma que nós já tivemos várias existências corporais, várias, e que o objetivo de Deus é apresentar a nós a felicidade, é garantir com que nós acessemos a felicidade que já está reservada para todos nós, todos nós. O que a gente precisa é caminhar para buscar esta felicidade que já é nossa. E o caminho dessa busca passa necessariamente pelo desenvolvimento da nossa capacidade de amar e de desenvolver os nossos pendores de relacionamento com o próximo, com o mundo, conosco mesmo, com Deus. É esse nosso dom de amar a vida, amar o que nos rodeia e a nós mesmos, que vai permitir com que a gente consiga alcançar a felicidade. Quando, por algum motivo, nós não exercitamos o amor, quando por algum motivo nós passamos por alguma história na qual as nossas decisões não foram baseadas no amor, o que acontece conosco? O espírito, ao decidir pelo não amor, ao decidir pelo desamor, ao decidir pelo ódio, pela mágoa, pela vingança, pelo rancor, por tudo aquilo que nos afasta do amor, quando eu tomo uma decisão que me afasta do amor, esta decisão automaticamente nos afasta da felicidade. Porque é a vivência do amor que produz a felicidade no espírito humano. Quando eu não experimento o amor, automaticamente eu não me sinto feliz. E há algumas pessoas que dizem, pois eu fui muito feliz quando eu fiz mal a ele. Nossa, mas eu adorei, cheguei, eu gargalhava, gostei tanto, que nem aquela música da época do Pedro, do Erivelto Martins. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram, né? E aí as pessoas vão dizer que, eu fiquei tão, gente, fulano está muito mal, como eu fiquei feliz. Isso é que é felicidade. Não é bem assim. A gente pensa que está feliz. Gandhi, por exemplo, tinha uma frase sobre isso muito interessante. Gandhi dizia assim: eu sou contra a violência porque a violência parece fazer bem. Eu sou contra a violência porque a violência parece fazer bem, mas o bem que ela faz é temporário e o mal que ela faz é duradouro, porque realmente quando você se vinga, dá aquele momentozinho de consegui. Mas esse momento de passa rapidinho. E depois o espírito
experimenta muito mais tempo pela opção que fez. Então, embora pareça bom, porque a gente se sente lavado, porque humilhei o outro, pisei na goela dele, isso depois passa. Então, as opções do desamor não conduzem o espírito à felicidade. Nós não conseguimos ser felizes se nós não experimentamos o amor. O nosso destino é amar. O propósito pelo qual fomos criados é para que a gente desenvolva a capacidade de amar, para que a gente encontre o caminho para a felicidade. Quando não fazemos isso, quando não vivenciamos o amor, o que faz Deus a nosso favor? Diz assim: bem, meu filho ou minha filha, já que não deu desta vez, vamos tentar novamente. Quem tem que ter pressa somos nós. Deus não tem a menor pressa. Ele não está com pressa. Diz, não, vamos embora, gente, meu Deus, está acabando. Está acabando o quê? Para ele o tempo não está acabando. Ele diz, não, vamos dar mais uma chance para você. E o que acontece? As experiências que nós vivenciamos no passado e que não foram bem-sucedidas, elas devem se repetir no futuro. Olhando os livros de história, analisando a história da humanidade, nós vamos encontrar guerras, tortura, intolerância, escravidão, violência, tirania, barbárie, arbítrio. Meu Deus! A história da humanidade está repleta de maus exemplos, de absurdos, de comportamentos inomináveis que a humanidade tomou ao longo de sua história. Por esta razão, é muito pouco provável, quase impossível, que a gente tenha escapado de todas elas. Que veio a revolução e a gente conseguiu, vamos amar. Veio uma guerra, vamos amar. Veio a escravidão, vamos amar. Muito difícil. Até porque se a gente tivesse escapado de todas, nós não estaríamos mais aqui. Estaríamos em outro planeta melhorzinho, continuando a nossa evolução, num grau de compreensão da vida diferente, porque a nossa leitura do amor seria diferente dessa que a gente vive hoje. Então, exatamente por esse motivo, Deus, a nosso favor, diz: já que você não conseguiu viver o amor que deveria ter vivido, nós vamos ter que repetir essa experiência. Eu quero que você acerte. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você vença as dificuldades mais profundas que você tem. E só tem um jeito de vencer. É mostrando para você mesmo que quando você se defrontar com a mesma situação, você vai conseguir se sair bem. Pelo menos melhor do que você se saiu da outra vez. Deus, então, conforme diz Joana de Ângeles, pega os espíritos quando erram e não recoloca os espíritos na cena que eles erraram. Porque se o espírito errou e você retornar o espírito para a cena, a chance dele errar é muito grande. Então Deus, a nosso benefício, faz o quê? Não, vamos dar um tempo. Deixa desencarnar, deixa passar um tempo do mundo espiritual refletindo, deixa voltar. Quando voltar, vem num processo de semi-esquecimento, que a gente não lembra tudo, mas também não esqueceu tudo, porque tem coisa que ficou, tem coisa que a gente esqueceu, e nessa coisa meio estranha, que é como se fosse um véu do esquecimento, que um véu é uma coisa que a gente entrevê, não é uma parede. O nosso passado não é uma parede que você diga assim, eu não sei o que eu fui no passado, não sei nada, como se fosse uma parede que bloqueasse. Não, é só um véu. Por que um véu? Com licença. Porque o véu
Ele é mais ou menos isso, a gente enxerga as coisas por trás do véu, ou pelo menos entrevê por trás desse véu. É o que acontece conosco, por quê? Eu não sei, mas eu sei. Eu olho e digo, nossa, mas esse meu irmão tem uma antipatia por ele, misericórdia. Eu não sei porque minha mãe, hoje a mãe diz assim, esse menino já nasceu, eu já nasci com raiva dele. Quando eu engravidei, eu fiquei com raiva. Já engravidei com raiva. O pai, então, meu marido é louco por essa menina, uma raiva dessa menina aqui. E aí você não consegue entender certas coisas. Por que a gente é assim? Por que a gente chega num local... E o pior é que a gente é tão acostumado a colocar a culpa nos outros, que diz assim, eu não sei, o meu santo não cruzou, não sou eu, é o santo que não cruzou. Coitado dos santos, né? A gente é que gerou uma antipatia pelo outro, já botou a culpa nos outros lá, para não dizer que somos nós. E o que acontece? Existe alguma coisa em nós que nos chama para determinadas coisas. Há pessoas que já desde pequena têm uma habilidade para pintar, para desenhar, para dançar, para cantar. Tem outros que não têm para nada. Tem uns que gostam de matemática, tem uns que não gostam, tem uns que não gostam de nada. Então, quer dizer, há filhos que você, se meu filho não vá para o sol, basta dizer uma vez. Não vai nunca mais, porque mamãe disse, quando eu tinha 6 anos, que eu não podia ir para o sol. Tem outros que não adianta você dizer. Você pode gritar no ouvido dele, subir nele, meu filho, no sol, não! E o menino vai. Né? Então as pessoas são diferentes, por quê? Porque nós renascemos com parte da nossa personalidade adormecida, mas parte dela está desperta. E é nesse lusco-fusco das coisas que nós nos reapresentamos para a vida, para viver muitas vezes as mesmas experiências do ontem no hoje. Muitos de nós estamos reencontrando no agora as mesmas experiências que vivemos no passado. Se a gente falhou numa determinada área, tem uma grande chance da gente reviver essa mesma história. Não é exatamente igual, porque de repente a gente não vai aparecer de carruagem, não é? As mulheres não vão andar com aquele vestidão rodado. Não é mais assim, mas as coisas, os sentimentos vão ser muito parecidos. Podem não ser as mesmas pessoas, mas as mesmas situações vão se repetir. Eu posso não encontrar os mesmos espíritos do passado, mas as experiências vão. Se o meu problema era porque eu não conseguia ver o dinheiro dos outros, que eu pegava o dinheiro dos outros, é muito provável que eu vou viver essa experiência novamente. Vou renascer, vou ser caixa de banco. Passar o dia inteiro contando o dinheiro dos outros. Final do mês, recebe aquela medinha. Né? Mas, aí a pessoa se olha, eu vejo para o seu filho um futuro brilhante. Eu vejo aqui ele o dia inteiro contando dinheiro. Esse meu filho vai ser rico. Não, é bancário, ia passar o dia inteiro contando a cédula dos outros. Então, se a gente tem alguma história mal resolvida, nós temos uma tendência de repetir isso. E às vezes a gente costuma dizer assim, mas essa situação não é do hoje, é do ontem. É do ontem. Tá certo, é do ontem. Mas algumas pessoas dizem assim, é do ontem, mas não é passado. Porque se fosse passado, já tinha passado. Se ainda está presente, porque não passou, né? Porque se aquilo que a gente resolveu é porque passou. Isso já é passado. Mas tem coisas que a gente ainda não resolveu. Então é um passado que está presente. É um passado, sim, mas está em nós hoje. E aí é um passado que não passou. Um passado que ainda continua existindo nos nossos dias de agora. Conclusão, as nossas histórias do ontem são contaminadas com os nossos dramas do ontem. Nossas histórias do hoje são contaminadas com os nossos dramas do ontem. Quando eu enfrento as minhas experiências do agora, no meu hoje, na história da minha vida, do que eu estou vivendo nesta existência,
Eu tenho dramas da minha história que são do agora, porque eu decidi hoje. Eu estou vivendo isso pelas opções que eu faço hoje. E existem outros dramas que não são do hoje, são do ontem, porque são determinadas lacunas da minha personalidade que me acompanham agora. Por exemplo, digamos que eu no passado era uma pessoa extremamente ciumenta, um ciúme doentio mesmo, daqueles que a pessoa é capaz de cometer qualquer coisa em termos de crime pelo ciúme. Não tem como tirar o ciúme da pessoa, não tem cirurgia para dizer, não, a partir de hoje você acabou, não vai ser mais ciumento, está resolvido. Se está em nós, só nós podemos resolver. E para eu retirar o ciúme de mim, eu precisarei de experiências que me façam descobrir que aquilo não é bom para mim. Então eu vou viver novas experiências para aprender isso. Não é preciso que fique nenhum anjo anotador dizendo, esse cara aí é ciumento, hein? Anota aí que ele tem que pegar uma cena de ciúme. Vamos preparar. Fulano, arruma aí que a gente precisa de colocar uma cena de ciúme para esse cara. Não precisa. Por quê? Porque segundo, como diriam os mineiros, o mal está em mim. Então o mal está nele lá, né? Está nele. Resultado, ninguém precisa dizer assim, não, aquele cara ali, ele é ciumento. Olha, tem que cuidar para ele encontrar uma cena de ciúme. Vai nele. Ele vai ter ciúme de tudo. Quem é orgulhoso, não precisa programar, ele já vai nele. Tudo humilha, tudo ofende. Ele entra no ônibus para pagar uma passagem, se o cobrador devolve o troco só em moedinha de 5, aquilo foi uma humilhação. Ele me humilhou, porque ele jogou um monte de moedinha de 5 da manhã. Eu peguei, abri a janela e joguei as moedas tudo fora. Mas, por quê? Porque eu fui humilhado. Quem tem determinados comportamentos, não precisa que ninguém se preocupe. O cara sozinho tropeça nas próprias pernas. E é assim que é a nossa história. Nós tropeçamos nas nossas próprias pernas. Aquilo que a gente não cuidou ontem, aparece hoje. E aí a gente, em função do ontem, refletido no hoje, mais os dramas que a gente criou hoje, fazem a história que a gente vive hoje. Associado a este fenômeno, existe um outro que o Espiritismo também nos revela. Fala-nos o Espiritismo que a morte não existe e que, portanto, os espíritos, quando desencarnam, não deixam de existir, continuam existindo. Então, se no passado a gente teve alguma pessoa que esteve próxima de nós, e essa pessoa era um espírito que não gostava de nós por algum motivo, porque a gente pode ter perseguido alguém, feito mal a alguém, enganado alguém, produzido sofrimento em alguém. Se esse espírito ainda não se modificou, porque ele pode se modificar, ele pode, mesmo tendo sofrido alguma coisa, nos perdoar, ou mesmo não perdoar de princípio, desencarna com raiva e depois ele muda de ideia. Mas enquanto ele não mudar, se ele nos achar no hoje, ele pode nos perturbar. E ele nos perturba porque ele não nos enxerga como a pessoa que nós somos. Ele enxerga quem nós fomos. E diz, mas é um absurdo que ele esteja bem. Ele tinha que estar mal. Não podia estar saudável. Ele foi muito mal. Mas nós, muitas vezes, estamos melhor do que a justiça nos determinaria que vivêssemos, porque Deus não é só justiça, Ele é justiça e misericórdia. Então Deus olha para nós e diz, se fosse só justiça, você ia nascer bem tortinho, meu filho. Tortinho, bem feinho. Pezinho torto. Que mais? Todo torto. Doentinho, magrinho, doentinho.
Mas apesar de você merecer isso, eu vejo em você possibilidades muito grandes. Porque você pode ser pai de fulano. E para você ser pai dele, você tem que estar saudável. Eu vejo que você pode ter um emprego em que você vai fazer isso ou aquilo, que vai ser bom para a sociedade e bom para você. Então, apesar da justiça dizer que você teria que nascer de um jeito, a misericórdia vem e diz: não, a seu benefício vai ser melhor para você renascer melhor do que a justiça dita, mas debaixo da lei da misericórdia. E assim a gente renasce. E esses espíritos, muitas vezes, eles nos encontram, perturbam o nosso sono, perturbam a nossa saúde, nos deixam desconfortáveis. É uma tristeza, um peso no peito. A gente não sei, não sei lá. Se eu for dizer para vocês o que foi, eu também não sei o que é, mas é uma tristeza, é uma angústia, é uma coisa, não tem causa. Eu não sei falar, mas eu sei que dói. E dói muito dentro do meu peito. Mas o que foi que aconteceu? Eu não sei. Olha, eu tenho vida tranquila, eu tenho saúde, tenho uma família harmônica, eu não tenho nenhuma dificuldade, mas eu sou triste. Eu não consigo tirar essa tristeza dentro de mim. Esta tristeza pode estar sendo produzida por uma entidade espiritual que se vinculou ao nosso psiquismo e que nos perturba. Quando ela nos perturba, ela vai produzir em nós 3 consequências diferentes. A primeira dessas consequências é a perturbação espiritual. Nossa, é uma coisa, é um desassossego, sabe? A pessoa não sabe se dorme, não sabe se acorda, é uma insônia, se levanta. Parece que ela recebeu uma notícia ruim, mas ela também não sabe que notícia é, mas é uma coisa assim. A pessoa não se sente bem, está no local, todo mundo rindo, e a pessoa está, meu Deus, quero ir embora daqui. Mas por quê? Não sei também por quê, mas não sei, quero ir. Aí aquela angústia que a gente não sabe explicar, que é decorrente da presença espiritual desse companheiro. Só dele chegar perto de nós, em função da história que a gente tem do passado com ele, a presença desse espírito ao nosso lado perturba a nossa mente. Nos perturba. E isso gera uma série de consequências para nós. Nós vivemos um estado de tristeza, um estado de peso, um estado de angústia, que piora as nossas dores. Porque quando a gente tem que tomar decisão, toma decisão irritada. Ah, sei lá, vai, manda embora, não sei e tal. Estou com dor de cabeça, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Então as nossas decisões já não são decisões tão acertadas, porque a gente está meio que contaminado com essa presença espiritual. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência, mais profunda do que essa, é a consequência psicológica. Depois que a gente se torna um espírito que está incomodado por um outro que nos perturba, psicologicamente a gente também muda. Não somos mais a mesma coisa. Aquilo que era só do meu ambiente espiritual, da minha ambiência espiritual, contamina o meu proceder. Eu fico uma pessoa antipática. Só faço criticar. Ó, fulano, comeu, não lavou o prato, tá vendo? Só para dar trabalho para os outros. Porque fulano é antipático. Olha a outra como é que é. Eu só sei reclamar, só sei botar defeito. Tudo que eu vejo, nossa, mas é ridículo. Olha a outra como é ridículo. Olha fulano. Okay. Quando vê uma pessoa que é bonita, ainda diz assim, e essa outra? Pensa que é tudo só porque é bonita. Quer dizer, nem isso consegue elogiar. É o tempo todo só criticando, só falando mal. Quando vai elogiar é assim. Olha, meu filho, se mire no seu irmão que passou de ano, você não estuda. Você é preguiçoso, seu irmão passa. Mas você é preguiçoso. Você só quer, em vez de ajudar o outro para subir, derruba o pobrezinho ainda. Compara pessoas. Cria problema, onde vai, é o tempo todo criticando, tudo põe defeito. Se é uma comida, a comida não está boa, ou está muito salgada, ou está insossa.
tudo. Eu vou fazer minha própria comida, porque ninguém acerta mesmo, na hora o salta mais, salta... Porque é tão gostoso reclamar, gente, é bom demais reclamar, porque a culpa não é nossa, é dos outros, Pedro, é tão bom, é tão gostoso. Olha como ficou, olha esse bolo horrível, torto, nem um bolo sabe fazer. Então tudo é criticado, tudo a gente acha defeito. Resultado, nós ficamos perturbados psicologicamente. E uma das consequências de ficar perturbado psicologicamente é que os amigos começam a sair fora. Quem é que quer viver ao lado de uma pessoa que só reclama, pelo amor de Deus? Vamos ligar as nossas antenas se os amigos começarem a sumir, tá? Se alguém parar de nos convidar para ir para um canto para o outro, desconfie que você está muito amargo. Tem um pessoal que só tem um assunto, esse também é dose, viu? Sentou para conversar, parece um martelo, tudo que vê é prego. Só tem um assunto. E nesses nossos dias atuais, então, Deus do céu, não sabe falar de outra coisa, só tem um assunto. Isso pode gerar em nós problemas de ordem psicológica. Mas quem dera que isso ficasse só no campo psicológico. Essa coisa, se a gente não cuidar, aprofunda mais ainda e chega na questão física. Aí já é o corpo físico que já está desequilibrado por conta do problema psicológico, que se originou de um problema espiritual, que se originou de um problema do passado, que promoveu um processo de perturbação. Aí já é o corpo físico doente. A gente começa a adoecer fisicamente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é regido por hormônios, por substâncias. E quando você fica psicologicamente perturbado, automaticamente o corpo já não funciona igual, não. Os nossos níveis das substâncias que a gente precisa, fica tudo doido. Um deles é a serotonina, que é a substância que dá a nós a sensação de prazer. As pessoas começam a ter uma dose menor de serotonina. Aí fica triste de verdade, que agora já está no hardware, já está no corpo. É o corpo que está doente. Não é mais o software. Agora já está no hardware. Aí a pessoa, eu não sei, uma tristeza, uma coisa, um negócio. Então, essa é uma consequência. Outra consequência física é o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, que são os nossos glóbulos brancos, eles também funcionam melhor quando a gente está bem psicologicamente. Quando nós ficamos mal psicologicamente, o nosso sistema imunológico começa a reagir negativamente, ou melhor, começa a não reagir. Acontece uma inflamação e fica por isso mesmo, ele não consegue mais reagir para tentar curar. Por quê? Porque os glóbulos brancos ficam como se fossem preguiçosos. Ai, meu Deus, infecção de novo. Ai, estou com tanta depressão. Ai, eu acho que eu não vou lá não. Vamos ver, se não melhorar sozinho, aí a gente vai lá. Né, vamos ficar por aqui. Aí piora. Aí inflama o ouvido, inflama a garganta, tudo inflama. Porque o sistema que deveria combater as bactérias e combater os vírus, qualquer tipo de germe, está deprimido, ele deprime junto com a pessoa. E isso aqui é um problema, porque você precisa cuidar, senão você vai ficar doente. Se nós não cuidarmos dessa perturbação, isto pode nos levar a um fenômeno de depressão. E aí, muito provavelmente, a gente vai precisar de alguma coisa física para combater os nossos níveis equivocados de substâncias. Eu vou precisar de um medicamento para corrigir a minha serotonina que está desequilibrada. Vou precisar de alguma substância para melhorar o meu sistema imunológico. Preciso reagir a esse processo que está me levando à perturbação. Quer dizer, o meu passado
ele pode aparecer no hoje. E o que é mais curioso é que aquilo do ontem que aparece no hoje, pode parecer que é do hoje, mas é do hoje por causa do ontem. Às vezes fica assim, mas fulano fez isso por causa do hoje. Realmente é do hoje, mas é do hoje porque ele tem raízes no ontem. Porque ele é assim que aconteceu isso. Quer dizer, são problemas do hoje, mas que estão atrelados no ontem. A questão mais importante nem é como é que a gente entra. A questão mais importante é como é que a gente sai. Qual é a estratégia para sair disso? Qual é a proposta do Espiritismo para a gente conseguir sair desses estados de tristeza que nos tomam? A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se o drama que nós estamos vivendo, se ele é relevante ou não. E uma vez eu li um artigo de um psicólogo falando uma coisa que eu achei bem interessante. Não é espírita, mas achei bom, Pedro. Ele dizia o seguinte, se você fosse aborrecer com alguma coisa, primeiro pergunte assim, daqui a 1 ano isso vai ser importante? Se isso não for importante, não se aborreça. Deixa para você se aborrecer com o que foi importante. Porque às vezes você vai sair, aí, gente, alguém viu meu sapato? Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Não acho sapato. Pronto. Como não achou o sapato, joga o sapato na parede, quebra vidro, morde as pessoas. Não é? Aí você se pergunta, será que daqui a 1 ano, o fato de eu não ter aquele sapato, não achou o cinto, isso vai ser motivo de eu estar pelo menos lembrando que isso aconteceu? Então não se aborreça por conta de besteira. Vai almoçar e tá salgado isso, e joga a comida na parede, chuta todo mundo. Será que daqui a 1 ano será importante se naquele dia o prato esteve salgado? Se não vai, então guarde sua raiva para um momento que pelo menos justifique, mas não gaste à toa. Guarde, não faça isso. Pense que isso não faz bem a você, essas descargas de raiva, de ódio. Isso é um problema, porque a gente acaba se desequilibrando mais ainda. Então, para a gente poder sair deste processo, nós temos que sair do jeito inverso ao que entrou. Porque se ele começou espiritualmente, se complicou psicologicamente e se enraizou no físico, para sair tem que ser do físico para o espiritual. Tem que descoisar fisicamente, depois descoisar psicologicamente e, por último, desconectar espiritualmente. Não tem como ser diferente. E isso que eu estou dizendo, não sou eu que estou falando, é Jesus que diz isso. Porque Jesus diz que o grande problema nosso, que promoveu a nossa dor no ontem, foi a falta de amor. O que eu preciso então fazer hoje? Amar. O grande lance para a felicidade do homem é amar. É isso que está faltando a gente aplicar para que a gente consiga ser feliz. Nós temos que amar. Mas amar quem? Bom, hoje a gente tem que começar a amar os inimigos, aqueles que são os que ontem eu não consegui amar. Porque amar aos que nos amam é bem mais fácil. O que a gente tem que fazer é começar a amar as pessoas que a gente ainda tem dificuldade de conviver. E é difícil, ó. Amar quem não nos ama é uma tarefa muito difícil. E Jesus, no seu Sermão do Monte, no capítulo 5, diz o seguinte, que nós temos que amar os inimigos. E as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou amar os inimigos, pelo amor de Deus? Como que eu vou fazer? É difícil demais, o cara não gosta de mim, como é que eu vou gostar dele? Você está doido? Kardec, analisando isso na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que amar os inimigos não é você sair abraçando e beijando uma pessoa que você sabe que não gosta de você, mas é pelo menos não criar fato novo, é não devolver,
é não ficar implicando com o cara mais. Não gera fato novo, não crie mais problema. É tirar a mágoa do coração, tirar esse peso, fazer alguma coisa para a gente melhorar o nosso estado espiritual, para não ficar o tempo todo com ódio da pessoa e tal. Essa que é a proposta. Se eu fizer um movimento para retirar esse desamor de mim, já é um grande progresso. Então, quando Jesus disse no Sermão da Montanha, amai os vossos inimigos, automaticamente as pessoas disseram, meu Deus, mas como é que vai fazer isso, pelo amor de Deus? Como vai fazer? Trem difícil desse, como que faz? Que difícil, meu Deus. Aí ele disse, eu vou dar então 3 dicas para vocês. 3 maneiras de exercitar esse amor aos inimigos. Pode pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, que está escrito isso lá do jeitinho que eu vou falar aqui. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. Então, se é para amar os inimigos, como que eu operacionalizo isso? Aí dá 3 formas. Primeira delas, diz ele, fazei bem aos que vos aborrecem. Então ele manda a gente fazer o bem a quem nos faz o mal. Fazei o bem a quem vos aborrece. O cara faz mal a você, faça bem para ele. Faz mal, faça bem, faz mal, faz bem, faz mal. Então você mora com uma pessoa, mora com a sogra. Demorou, não foi? Você mora com a sogra, aquela coisa difícil e tal. Não devolve. Faça alguma coisa de bem. Ela faz uma coisa ruim para você e você faz uma coisa boa para ela. Ela faz, você não devolve, porque quando devolve, perpetua. Quem assiste o filme Gladiador vai ver essa cena lá, que diz assim, o que fazemos hoje ecoa na eternidade. Está certíssimo ele. Então o que você faz hoje vai ecoar na eternidade. Não cria fato novo. Então ela faz mal, faz bem, faz mal, faz bem, ela faz mal, você faz bem. Então essa é a primeira estratégia, ou seja, no campo físico, no campo dos atos, a gente faz mal, faz bem, faz mal, faz bem. Isso é uma estratégia para amar os inimigos. Mas tem vezes que a sogra é tão difícil que você nem consegue fazer o bem. Porque quando você faz, você chega lá, olha, quer um pouquinho d'água, está envenenada. Quer dizer, é difícil até você fazer, porque a pessoa está tão armada que você não consegue nem fazer o bem a ela. Então Jesus deu uma segunda estratégia, disse ele, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Não dá para fazer bem a ele, o cara é muito difícil. Então ele vai para um outro nível. Bendizei os que vos maldizem. Então, bendizei é falar bem. O cara fala mal e você não dá para fazer, mas pelo menos você fala. Então você sai daquele estado de ficar ridículo. Olha o outro. Porque isso é um estado psicológico perturbador. Fica falando no mal o tempo todo. Então, pelo menos não fala mais. Procure elogiar. Olha, a tua sogra disse que tu é uma pessoa horrível. Aí você falou mal, tem que falar bem. Você fica procurando uma coisa para você. Aí você fica isso. A orelha dela é linda, né? Porque você não encontra o que falar. Mas a estratégia é, fala mal, você fala bem. Não devolve para não fechar o círculo de novo, para não ficar nesse rame que não resolve. Solta o outro. Para de reclamar. Então, bendizei os que vos maldizem. E aí, portanto, nós não estamos mais no caminho dos atos. Agora, são palavras. E diz Jesus, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. Não dá para falar, nem a orelha ela tem bonita. Tem nada, o que você vai fazer? Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Se não dá para fazer bem, então fala bem. Mas se não dá para falar bem, ora por ele. Porque esse aqui
Aparentemente é mais fácil. É horrível orar porque a gente não gosta. Começa a orar e o pensamento não aceita. Senhor, abençoe fulano, aquele miserável. Tal. Mas já é um exercício. É a gente mudar. É a gente mudar em nível de pensamento. É atos, palavras e pensamentos. Físico, psicológico, espiritual. Fazer o bem, bem dizer e orar pelo outro. Essa é a estratégia que Jesus propôs. É a receita para que a gente quebre esse círculo vicioso. Só existe uma forma de nós alcançarmos a verdadeira felicidade. O amor. Enquanto não decidirmos pelo amor, nós iremos enfrentar famílias difíceis, corpos mais complicados, ambientes de trabalho amargos, tristezas, angústias, que seriam desnecessários que nós passássemos. Mas se nós fizermos a opção pelo amor, consequentemente, nós vamos nos libertar progressivamente disso. E mesmo que a dor nos alcance na forma da missão, na forma da prova, não será tão duro passar por ela, porque passaremos por ela com mais tranquilidade, porque não é uma dor decorrente de um débito, é uma dor que nos vem para que a gente sirva de exemplo para as pessoas que estão conosco. Nem todas as dores decorrem de sofrimentos do passado. Há muitas pessoas que passam por sofrimentos hoje para deixar para nós um exemplo e uma oportunidade de sabermos como a gente pode ser maravilhoso, mesmo passando por dificuldades. Mas a grande proposta da doutrina espírita é que a gente consiga mudar a nossa história, transformar as nossas existências e, lançando mão de todo este conhecimento que o Espiritismo nos dá, inaugurarmos um momento novo na nossa vida, em que o amor seja a grande diretriz, porque teríamos reconhecido, por fim, que o amor é a única solução para as nossas vidas, a única chave para nos garantir o acesso à felicidade que Deus quer nos dar e nós insistimos em não receber.